Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um teste para ser aplicado em atividades educativas usando o Google Forms ou Google Formulários. Primeiro, você tem que abrir um navegador. Eu vou usar o Google Chrome. Depois, na barra de endereços, você digita forms.google.com e clica no Enter. Essa aqui que vai aparecer agora é a página inicial do Google Formulários. A minha tem alguns que eu já criei, mas provavelmente a sua vai estar vazia. O importante é procurar esse botão com o formato de mais e depois clicar no botão Criar Formulário. Logo vai ser aberto um documento em branco para ser editado, sem título nenhum. A primeira coisa é dar um título. No meu caso, eu vou fazer o teste seus conhecimentos sobre cores. Esse título é o que vai aparecer na tela, mas você também deve colocar um nome para que o arquivo receba um título. A hora que você clica nesse campo, ele já rouba o título que está na página principal. Esse nome de arquivo é importante para nomear o seu formulário no Google Drive, que é onde ele fica automaticamente salvo a cada modificação. Está vendo aqui nosso formulário? Teste seus conhecimentos sobre cores? Pois bem. Agora vamos começar a criar o formulário. A primeira coisa que é muito importante é uma pergunta sobre o nome do aluno. Sem essa pergunta, a gente não tem como identificar de quem é a resposta. E é importante que ela seja do tipo resposta curta, porque o aluno pode escrever até uma linha de texto, que é suficiente para colocar o nome. Depois, a gente vai criar a primeira questão do teste. Eu venho nesse botãozinho de mais, adicionar pergunta, clico e vou fazer a seguinte pergunta. Quais dessas é uma cor primária? Primeira alternativa, azul. Segunda, laranja. Terceira, verde. Quarta, roxo. Só uma dessas alternativas é correta. Portanto, a gente deve deixar essa questão como do tipo múltipla escolha. Assim, só um dos botõezinhos poderá ser marcado. E caso o aluno escolha mais de um, a nova escolha desmarcará a anterior. A segunda questão desse questionário vai ser: quais das cores abaixo são cores quentes? A primeira opção vai ser amarelo. A segunda, azul. A terceira, verde. E a quarta, vermelho. Repare que já que estamos falando de cores quentes, duas são as respostas corretas, amarelo e vermelho. Então, para que o aluno consiga responder as duas questões, é importante colocar essa questão como do tipo caixas de seleção. Esse quadradinho significa que mais de uma alternativa poderá ser marcada ao mesmo tempo. Agora, vamos fazer nossa próxima questão. A mistura entre amarelo e azul resulta na cor verde. Esta eu quero fazer do tipo verdadeiro e falso. Então eu vou usar lista suspensa para colocar as opções verdadeiro ou falso. Eu posso ainda adicionar uma pergunta do tipo aberta ou dissertativa, como quais sensações a cor rosa causa. Esse tipo de pergunta, que é aberta, pode ser colocado como do tipo parágrafo, e o aluno poderá escrever
mais de uma linha de texto, conforme for necessário. O importante é que marque-se todas as perguntas como obrigatórias. Assim, o aluno não consegue entregar o formulário sem que todas as perguntas estejam respondidas. Esse é o básico para fazer um questionário que pode ser aplicado como teste para seus alunos. Agora, a gente precisa fazer esse questionário funcionar. Você vai até a engrenagem, que são as configurações, clique, e na aba geral, eu te recomendo marcar a opção limitar a uma resposta. Isso vai obrigar que os alunos façam login com uma conta Gmail para poder responder e evita duplicidade de respostas. Caso seja do seu interesse, você também pode marcar a opção editar após o envio, que permite que o aluno corrija respostas que ele tenha respondido errado, depois de enviar o formulário para o professor. Na aba Testes, habilite a opção Criar teste. Eu sugiro também que você deixe marcado a opção Liberar nota imediatamente após o envio, para que o aluno veja quantas questões ele acertou do total. Aqui embaixo, eu sugiro que você desabilite as opções Ver perguntas erradas e Ver respostas corretas. Caso contrário, os alunos poderão editar o formulário após receber a correção, fraudando a avaliação. O botão Valores eu costumo deixar, porque assim os alunos sabem quanto vale cada questão. Depois disso, salvar. Pronto, o formulário está quase pronto para ser aplicado como teste. Agora, só precisamos dizer para o sistema quanto vale cada questão e qual é a resposta certa de cada uma delas. Para isso, em cada questão, clique no botão Chave de Resposta. Aqui, você vai poder dizer qual é a resposta correta e também vai poder dizer qual é o valor de cada questão. O comum é colocar que cada questão vale 1 ponto. Infelizmente, não tem opção de fração, como meio ponto, por exemplo. Mas você pode colocar mais pontos além de 1, dando um valor para cada questão. Depois de ajustar qual é a resposta correta e qual é o valor da questão, você clica em Concluído. E assim você faz em cada questão. No caso de respostas abertas, você não tem como deixar uma chave de resposta pronta. O que você pode é adicionar o feedback da resposta, dando mais ou menos o que você gostaria que o aluno pensasse como resposta para essa questão. Por exemplo, quais sensação a cor rosa causa? Amor, carinho, afeto, etc. Nesse caso, isso vai aparecer como uma sugestão na hora que o aluno tiver enviado o formulário e estiver conferindo a sua nota. E você também pode atribuir quantos pontos essa questão vai valer. Uma outra coisa que eu recomendo é que nas questões que têm alternativas, você marque esse botão Ordenar as opções aleatoriamente. Isso vai embaralhar as alternativas a cada vez que um aluno abrir o formulário e dificulta que um colhe do outro. Feito isso em todas as questões, é hora de ver como o nosso formulário ficou. Basta ver a esse botão Visualizar, clicar e o navegador abre uma página como o formulário aparecerá para quem for respondê-lo. Basta fazer as respostas e assim que clicar-se em enviar, a resposta será enviada para o professor. Essa é a mensagem da confirmação de envio, onde os alunos também vão poder ver a sua pontuação. Veja que nesse caso eu pontuei 3 de 4 pontos, porque o nome não vale ponto. E esse último ainda não foi corrigido pelo professor, portanto, está com pontuação nula. Enquanto isso, o professor vai ter recebido minha resposta, que vai poder visualizar nessa aba Respostas, onde ele criou o formulário. Essas são as minhas respostas analisadas no geral, mas o professor também pode ver as respostas de maneira individual, onde para cada questão ele vê qual foi a resposta de cada aluno. Para ver as próximas respostas, basta clicar nessa flecha para frente, e para ver as respostas anteriores, na flecha para trás. Como só tem uma resposta, eu não posso ver nenhuma anterior, nenhuma próxima. Isso é um básico que o professor precisa saber
para começar a usar o Google Forms em atividades de ensino e avaliação. Espero ter ajudado e até uma próxima.